Glória a Jesus. Jesus é lindo, amados. Aleluia. Quantos amam Jesus nessa noite? Amados, se nós ficássemos só nisso, amados, era melhor do que o mundo todo. Nada se compara à sua presença, amados. Nós precisamos muito do Senhor. Nós precisamos muito da presença do Senhor. Aleluia. Amados, eu quero compartilhar algo nessa noite, enquanto nós nos preparamos para a ceia. Eu quero liberar algo para o teu coração. Por favor, nesse mesmo espírito, amados, eu vi que teve muitas conexões aqui nessa noite, amém? Aleluia. O Wi-Fi do céu hoje estava assim, amados. Amém? Sabe, amados, eu creio que o cântico que Jesus mais ama de ouvir é aquele que surge na hora, sabia? Porque daí é aquele lá, amados, onde você se não está, mas não tem letra, não tem mais nada, é só você e Ele. E você diz algo, amados, do íntimo do teu ser, o que você gostaria de dizer a Ele. E nessas horas eu vejo que Jesus recebe, amados. Ele recebe. A palavra diz que nós devemos adorar em espírito e em verdade. Muitas vezes nós estamos cantando, mas não é em verdade. Sabe, às vezes a nossa mente, ela é arrebatada. Alguma atenção, assim, rouba a atenção dele. Mas quando nós conseguimos devolver algo, amados, assim, Jesus, é para o Senhor. Preparei para ti. Quero te dizer nessa noite o quão precioso tu és. Eu vou dizer uma coisa para você, amados. Isso é mais poderoso do que a mensagem que eu vou liberar aqui para você, sabia? Porque, amados, não se trata de eu liberar uma mensagem, se trata de como você vai receber e o que você vai fazer com ela. As palavras, amados, elas podem ser entesouradas ou elas podem simplesmente, amados, ser descartadas. Eu amo a passagem da mulher do fluxo de sangue. Toda a multidão apertava Jesus, impedia, assim, a aproximação. E normalmente, amados, as pessoas queriam que Jesus as tocasse. E Jesus, naquele momento, ele estava indo na casa de Jairo. Jairo havia chamado Jesus para orar pela filha dele. Mas aquela mulher, ela entendeu no seu coração, se eu simplesmente tocar nele, se eu só tocar nele, eu serei curada. Aleluia. E é o que aconteceu, amados. Enquanto Jesus estava no meio de todo mundo, amados, Jesus falou, quem me tocou? E ninguém entendeu aquilo porque, amados, era absurdo. Você no meio de muitas pessoas, como você vai saber quem te tocou? Mas havia algo, amados. Jesus falou assim, eu senti que de mim saiu poder. Aleluia. Amados, a gente extrai de Jesus. Você sabia disso? A gente extrai com a nossa fome. Amados, eu vou dizer uma coisa para você. A coisa mais valiosa que você pode ter é fome e sede por Deus. Porque se você não tiver fome e sede, Deus vem, prepara uma mesa e você não come, porque você está cheio. Você está cheio. Deus prepara algo, amados. Então não se trata só de Deus preparar, se trata de você comer aquilo que Deus tem para te dar. Aleluia. Então, amados, tem algo que eu tenho pensado nesses últimos tempos. Eu só tenho pensado numa coisa. Deus, por favor, me dá fome e sede. Me dá um coração quebrantado. Amados, a gente pede tanta coisa. A gente pede prosperidade, saúde, que dê certo o casamento, os filhos vão bem. A gente não pede sempre a mesma coisa? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você pedir fome e sede por Ele, você vai atrair todo o resto. Amém? Amados, uma pessoa que tem fome e sede por Deus, ela quer se meter em Deus e ficar com Deus e dizer, eu quero te agarrar. Eu quero agarrar no Senhor. E sabe o que a gente faz? A gente extrai dele, amados, o que nós precisamos. A gente extrai dele, amados, a gente extrai dele. Uma pessoa que anda com Deus, amados, ela é distinguida na sua geração. Aleluia. Abra comigo, por favor, em João capítulo 4. Eu quero ler aqui a passagem da mulher samaritana, mulher que se encontrou com Jesus junto ao poço de Jacó.
João capítulo 4. Tu és lindo, nada se compara, mais formoso entre os milhares, mais formoso entre os milhares. Mas eu anseio pelo dia que você vai compreender que não é canção, que não se trata de cantar na igreja, mas se trata de um momento assim de intimidade muito precioso, amados. João capítulo 4, amados, diz assim, verso 1: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. A hora sexta, amados, é o meio-dia. Então imagina o sol que devia estar. E disse-lhe Jesus para a mulher samaritana: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Amém? Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Aleluia. Eu quero ler esses dois últimos versículos. Jesus respondeu, quero ler na NVT: quem bebe dessa água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Aleluia. Eu vou ler mais uma vez. Quem bebe desta água, Jesus estava falando da água natural, do poço natural. Quem bebe dessa água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, Jesus diz, jamais terá sede. Por quê? Porque eu farei nele uma fonte. Amados, já parou para pensar? Você não vai mais até a fonte, agora a fonte vai com você aonde você for. Que lindo, Jesus. Você não vai mais à fonte, agora a fonte está em você. Aleluia. E essa fonte que brota dentro da pessoa, ela brota para a vida eterna. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua promessa tão maravilhosa. Nós recebemos nessa noite, glorificamos o teu nome e adoramos o teu nome aqui. Senhor, seja o mais distinguido, Pai, entre nós. Senhor, fala conosco. Nós te pedimos humildemente, Senhor, usa-me como um instrumento, como um canal, para a honra e a glória do teu nome. Amém. Amém. Amados, aqui como vocês provavelmente já conheçam, passagem onde Jesus atravessa pela região samaritana, e havia um costume de que os judeus consideravam os samaritanos uma raça misturada.
Era quase que um bullying que eles faziam com os coitados dos samaritanos. Era como se fosse, digamos, não tivesse o pedigree que nós temos. Porque lá atrás, na divisão das tribos, os reinos que dividiram, foi misturado. Então havia, amados, essa coisa absurda. Mas Jesus, amados, ele sentou de propósito naquele poço, amém? Quantos creem nisso? Jesus, amados, ele queria se encontrar com aquela mulher. Jesus queria quebrar esses paradigmas, essas barreiras, essas muralhas de separação. Então, amados, Jesus simplesmente sentou naquele poço e ficou esperando. De repente, eis que surge a mulher samaritana. E Jesus, amados, como ele é maravilhoso, ele estabelece uma conversa com ela. De que maneira? Como talvez fosse estranho um homem se dirigir a uma mulher, ele simplesmente diz: me dá de beber. Só que a mulher, amados, percebendo que ele era judeu, disse assim: mas eu sou samaritana, você é judeu. Como você me pede a mim de beber? Aí eles estabelecem uma conversa, amados. Jesus começa a falar das coisas espirituais, amém? E ela não entende que Jesus está falando das coisas espirituais. Então tudo que Jesus fala para ela no nível espiritual, ela entende no nível natural. Então ela diz assim: mas como? Da onde o Senhor vai tirar algo para alcançar a água? O Senhor é maior do que o nosso pai Jacó. Então Jesus diz uma coisa, ela entende outra, amados. Sabe por quê? Porque o espírito dela estava adormecido. Essa fonte ainda não tinha sido liberada dentro dela, amados. Então ela tinha sede. Então Jesus diz algo maravilhoso. Eu acho que uma das maiores promessas, amados, uma das promessas que eu mais amo, que Jesus diz o seguinte: todo aquele que beber dessa água natural, essa água que Jacó alcançou e vocês bebem até hoje, todo que beber dessa água tornará a ter sede. É assim ou não é, amados? Você bebe água agora, daqui a pouco você tem sede de novo. O ser humano normal, uma pessoa saudável, amados, ela consegue ficar sem beber água de 3 a 5 dias. A gente precisa da água. Nós precisamos da água natural para suprir a nossa carne. A nossa carne. Mas nós não somos só carne. Jesus estava se encontrando com ela, mas Jesus estava falando no seu espírito, na sua alma. Jesus queria tocar o intangível daquela mulher. Assim como muitos de vocês estão aqui nessa noite, e vocês estão olhando tudo que é natural, tudo aqui é natural. Mas existe algo sobrenatural que quer comunicar no teu coração. Aleluia. Jesus é o mesmo, amados. Ele deseja comunicar algo dentro de você nessa noite. Então, amados, eu digo para você: abra o teu coração. Deixe o Espírito comunicar aquilo que Ele quer falar. Jesus diz: aquele que tomar dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. O que Jesus está dizendo assim, não é que você vai beber uma vez e você nunca mais vai precisar da água de Jesus. Pega aqui no teu coração. Jesus está dizendo o seguinte: aquele que beber de mim não vai mais passar sede. Sabe por quê? Porque quando ele quiser, amados, a água está nele. A fonte está nele. Aleluia. Obrigado pela tua empolgação. Aleluia. Tão maravilhoso, né? Quando eu falo uma coisa assim que está fazendo tanto sentido para mim, e você faz assim. Amados, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Quando você lê a palavra de Deus diz que existe uma luta entre a carne e o espírito. Agora mesmo, amados, Deus, um pouco mais para frente, nessa mesma passagem de João 4, essa mulher pergunta para Jesus, eu disse no começo do culto: Senhor, aonde é o lugar correto para adorar a Deus? Jesus diz: filha, vai ter um dia que é aqui que vai adorar a Deus, é em você mesmo. Deus procura os verdadeiros adoradores. Não é mais um lugar físico. Embora nós estejamos reunidos aqui, amados, poderia ser aqui e poderia ser ali na quadra. Você está me entendendo? Que se trata de nós. Se trata de nós. Amém? Então nós não podemos perder o foco, amados, nas coisas que se veem. Porque as coisas que se veem, elas foram geradas das coisas que não se veem.
Amém? O visível, amados, ele foi gerado do invisível. Um dia nós entraremos, amados, na glória, e a Bíblia diz que nós teremos corpos celestiais. Paulo escreve, amados, que existem corpos celestiais e existem corpos terrestres, corpos terrenos. Cada um tem a sua glória. Mas o corpo terreno, esse corpo que você carrega, que você cuida, amados, um dia ele vai para a terra como uma semente. Amém? Ele vai para a terra como uma semente, exatamente como você planta. E ele vai nascer para a eternidade, amados, de uma nova forma. Paulo escreve dizendo o seguinte: entenda algo. Aquilo que vai nascer na eternidade não tem a aparência de semente. Perceba uma coisa, quando você pega uma semente de qualquer coisa que seja, e semente é tudo meio parecido. A única diferença é que uma é grande, outra é pequena, uma é larga, outra tal. Você pega a semente e você planta, e de repente ela nasce algo assim. Não tem nada a ver com a semente. É verdade ou não é? Amados, assim seremos nós na glória do Senhor. Nós somos plantados como uma semente. Então Jesus está falando coisas espirituais, mas ela não está compreendendo. Jesus disse assim para ela: olha, se você beber a água natural, fatalmente você precisará beber amanhã e depois. Mas eu quero gerar hoje em você uma fonte, para que toda vez que você quiser beber de mim, você me busca e imediatamente você bebe. Aleluia. Amados, circunstâncias vêm sobre a nossa vida, vêm sobre as nossas vidas. Vem ou não vem? Aleluia. Ou é só sobre a minha vida que vem? Tempestade, perseguição, dificuldade. Não, mas vem. Veio sobre Pedro, veio sobre Paulo, veio sobre João, veio sobre todo mundo, veio sobre Jesus. Você não vai ser excluído. Se você é um discípulo, você vai carregar então isso também. Circunstâncias vêm, mas a diferença, amados, quando nós fechamos os nossos olhos, há uma fonte que está brotando, há uma fonte que está fluindo no nosso interior. Quando nós estamos aqui ministrando, amados, entenda uma coisa: nós não estamos repetindo só porque nós somos um bando de chato. Nós estamos repetindo porque nós estamos cavocando, nós estamos batendo. Sabe para quê? Para que essa fonte comece a jorrar, para que a fonte comece a jorrar. Então nós cantamos: e não há ninguém mais belo como tu. Nós vamos cantando, de repente, amados, algo começa a alcançar o nosso espírito. Essa informação se torna algo mais forte do que uma informação. Começa a gerar uma vida no nosso interior, e de repente você começa a ser restaurado por dentro. A tua fé começa a desabrochar como uma flor, amados. Você começa a crer de novo, você começa a confiar de novo. Aquela angústia, você fala assim: não, a angústia não é maior do que eu, a angústia não vai me destruir, a depressão não vai me destruir. Sabe por quê? Tem esperança, tem fé, tem uma fonte dentro de mim. Amados, tudo que nós precisamos, Deus deixou em nós. É como Deus estivesse falando o seguinte: filho, eu vou me ausentar, mas, lembra que Jesus disse isso? Eu vou ser tirado daqui, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei o Espírito, e o Espírito veio habitar em nós. Só que você não vê o Espírito, mas você sente o Espírito. João 3, amados, Jesus diz que o Espírito é como o vento. Você vê o vento? Olha que vento bonito. Você nunca vai ver alguém dizer isso. Olha que vento interessante. Não. Mas, amados, você fecha os teus olhos e você o sente. É assim ou não é? Nós entramos um pouco antes no culto para orar, e estava meio abafadinho ali. Eu fui ali, abri a cortina e o vento entrou. Eu não vi o vento, mas eu senti, amados, e eu desfrutei dele. Aleluia! Quantos estão me entendendo? Aleluia! 10 pessoas. Assim são as coisas do Espírito, amados. As coisas do Espírito é assim: se você não estiver ligado, ela passa e você fica no natural. Você fala: que legal. Não, mas não é para se achar legal. Deus está vivificando a sua vida. Sabe, amados, a Bíblia diz assim que Adão era uma alma vivente, mas Cristo é um Espírito vivificante. Então, amados, o que nós carregamos hoje não é mais uma alma vivente. Você não é uma criatura de Deus, você agora é filho de Deus. Amém?
Então, amados, você de uma alma vivente é aquele que vive. Amados, chega de a gente só viver a vida. Sabe aquela coisa, eu acordei hoje de manhã e vou viver minha vida. Não, você vai produzir vida, você vai gerar vida, porque agora você é um espírito vivificante. É o que Jesus era. O que é isso, amados? Você não anda por aí só como alguém que tem vida, mas você transmite vida. Tem uma fonte jorrando de dentro de você. Amém? Aleluia. Amados, essa fonte não é só para o Benny Hinn, para o Billy Graham, para homens famosos. Essa fonte é para todo filho e filha do Senhor. Amados, eu amo a igreja local, porque em todo o mundo agora está tendo um culto para o Senhor. Amém? Lá na Coreia, lá na África, lá na Índia, amados. Amém? Está tendo um culto, ou escondido, ou público, ou com música ou sem música, ou numa igreja ou numa caverna, porque tem lugares que tem perseguição religiosa. Mas, amados, eu amo a igreja local, a nossa reunião semanal, onde você está lá se alimentando do Senhor, se conectando ao Senhor. A eternidade está sempre presente. Um dia você vai passar num piscar de olhos para a eternidade, mas você não vai entrar na eternidade dizendo: o que é isso? Não, você vai entrar familiarizado com tudo aquilo, porque você vivenciou aqui, você o adorou. Amados, quando nós adoramos o Senhor, entenda uma coisa: não somos só nós que estamos adorando. Anjos do Senhor estão adorando ao Senhor conosco. Aleluia. O que nós não temos é percepção para entender e ver que esse lugar está cheio de seres celestiais que o adoram, que anotam. Taças estão sendo cheias das nossas orações e da nossa adoração. Amados, existe muita coisa acontecendo. Não é só música, não é só um culto. Há uma complexidade espiritual, amados. Eu amo aquela gravação que tem na internet do Jason Upton, que a voz de um anjo foi capturada numa faixa lá que não podia, não tinha como. Quando eles foram fazer a edição lá, a separação, eles viram que tinha uma voz. Procure depois lá, Jason Upton Fly é o nome da música. Tem um momento da música, amados, que acontece uma coisa sobrenatural. Tem a voz de um anjo que canta junto com ele. Aleluia. E o mais interessante, porque ele estava cantando em um orfanato, ministrando para crianças, amados, órfãs. E havia uma criança, amados, que ela viu o anjo que estava atrás dele. E ela descreveu exatamente durante a gravação. E ela disse assim: eu vejo um ser grande, pelo jeito que ela falou, era de 3 metros, 4 metros de altura, que estava atrás dele. E a voz dele era grave, uma voz grave que destoava da voz principal. Na hora da edição do áudio, amados, eles separaram todos os canais e tentaram localizar aonde estava aquela interferência. E estava exatamente junto com a voz do Jason. Separaram o baixo, a guitarra, a bateria, separaram todos os canais, mas não conseguiram separar essa voz. Ela estava cantando no microfone dele com ele. Aleluia. Escute depois lá, amados. Amados, isso não é nada, amados, perto do que nós vamos vivenciar em Deus. Amados, tem um momento em Apocalipse que Jesus está falando com João, as 7 igrejas. Aí tem um momento que Jesus diz para ele: sobe para aqui, eu vou te mostrar algo, amados. Jesus quer nos mostrar, Jesus quer revelar, amados. Eu disse esses dias, eu perguntei, amados, esses dias para a igreja: você precisa entender que a eternidade, amados, ela é mais real do que o que nós estamos vivendo aqui. Porque tudo que nós estamos vivendo é para um dia nós estarmos na eternidade. Entenda que Deus permitiu que você vivesse hoje, no ano de 2020, amados. Você está aqui. E você precisa compreender: para que eu estou vivendo? Amados, por favor, você não é só uma alma vivente, você é um espírito vivificante. Se você bebe dessa água que Cristo oferece. Porque Jesus diz: é necessário beber. Aquele que bebe da água que eu lhe dou, dentro dele agora passa a ter uma fonte. Mas eu quero dizer algo para a igreja nessa noite. Se você tem uma fonte, você carrega uma fonte, você precisa cuidar dessa fonte. Amados, e nós temos pecado muito nessa área.
nós desvalorizamos a fonte que está em nós. Mas é tão maravilhoso, a gente entra em momentos de oração e você não sabe o que vai acontecer. Seja no mato, seja onde for, você entra em Deus e você não sabe o que vai acontecer. Daqui a pouco uns já estão caídos, outros estão plantando bananeira, outros estão chorando, outros estão rindo. Sabe por quê? Porque quando a eternidade toca a terra, amados, é demais para a nossa cabeça, é demais para o nosso coração. Amados, eu já experimentei tanta coisa doida, mão queimando. Eu estava chorando, de repente comecei a rir, mas eu estava com vontade de chorar, mas eu estava rindo. Eu queria, sabe, fazer aquela curva e voltar para o choro. Eu não conseguia. Aí eu entendi algo, Deus estava curando o meu coração, curando. Deus estava dizendo assim: eu vou curar a tua tristeza. E a Bíblia é fiel, porque a Bíblia diz que Deus transformará todo pranto em júbilo. Todo pranto em júbilo. Aleluia. Aonde que isso acontece? No evento lá no Canadá? Não, amados, no evento no teu quarto, na tua casa. Amados, muitos de nós não temos condição de ir para o Canadá. Mas o sonho do meu coração é ir para Israel, amados. Eu sonho de ir para Israel, mas eu não tenho condição ainda de ir para Israel. Amém? Mas o Deus de Israel, amados, Ele vem me ver no meu secreto. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero dizer algo para você nessa noite, amados. Por favor, cuide da tua fonte. Cuide da tua fonte. Você um dia bebeu de Jesus? Você tem uma fonte em você. Pastor, eu não estou sentindo que eu tenho uma fonte. É assim mesmo, a gente não sente. Eu não saio por aí andando como se a minha barriga estivesse cheia de água. Amém? Mas as pessoas querem sentir tudo. Mas o dia que você tiver que sentir para falar que ama, você nunca vai falar que ama. Eu lembro que quando eu me converti, amados, entrou um amor de Deus tão grande no meu coração, só que eu e o meu pai nunca tínhamos trocado uma palavra de amor. Eu nunca disse: pai, eu te amo. E ele nunca me disse: eu te amo, meu filho. Nunca na minha vida. Então era uma coisa esquisita, sabe aquela coisa estranha? Aí Jesus entrou no meu coração e tudo começou a mudar. Mas eu comecei a olhar para o meu pai, eu começava a admirar o meu pai, amar o meu pai, desejar estar com o meu pai. Mas o meu pai estava do mesmo jeitão. Então um dia eu encontrei ele na cozinha e eu tomei coragem e eu falei: pai. Ele olhou para mim e eu falei: eu amo o Senhor. Nossa, que coisa estranha que foi aquilo. Eu falei: eu te amo, pai. Nossa. Ele ficou sem reação, amados. Por quê? Porque não era natural para ele, assim como não era natural para mim. Mas eu entendi algo, era como uma voz dizendo no meu coração: libera, libera, libera essa fonte, fala. Amados, aquilo fez tão bem para mim, meu Deus. Eu saí flutuando assim, sabe, amados? Flutuando. A próxima vez que eu falei que amava, já não foi tão difícil. Aleluia. Já não foi tão difícil. Até que eu consegui estreitar o meu relacionamento com meu pai, que era muito difícil, amados. Então entenda uma coisa: muitas vezes nós somos bloqueados. 3 coisas podem acontecer na nossa fonte. Primeira, a nossa fonte pode ser turvada. Segundo, a nossa fonte pode ser poluída, diferente de turvar. Terceiro, a nossa fonte pode ser entulhada. Entenda uma coisa: você carrega algo maravilhoso, mas você tem que cuidar. Eu estou aqui nessa noite para dizer isso para você. Você precisa aprender a cuidar da tua fonte. Não dá para você viver como se você não tivesse uma fonte. Você precisa cuidar da tua fonte, amados. Mas eu inventei de fazer um aquário para mim. E fui lá, pus umas plantas, pus uns peixes. Meu Deus, que trabalheira, Jesus amado. Eu achei que era só pôr o peixe, a planta e a água e aquela coisa. Não, amado, meu Deus, que difícil. A água fica turva, daí você joga um produto para tirar aquela coisa turva, daí a água fica branca, daí você joga um negócio para tirar a água branca, a água fica, sei lá. Eu entendi algo: olha, é mais fácil eu cuidar dessa fonte aqui, ó. Essa fonte precisa de muita atenção. A nossa fonte pode ser turvada, fala de pecado. Você pode ter uma fonte, mas se você pisa, mas levanta lodo, você vai esperar o lodo assentar, você não vai beber uma água suja. É verdade ou não é? Se você vai beber numa fonte, você escapa e pisa e levanta aquele lodo, você fala: peraí,
deixa a correnteza limpar. Amados, isso fala do perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Aleluia. É o que Deus fez por nós. João escreve, amados: filhinhos, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele diz assim também: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. 1 João 1,9. Amém, amados? Turvar a água fala de pecado. Sabe, amados, involuntariamente nós ainda iremos pecar. É verdade ou não é? Involuntariamente você ainda vai pecar. Tem pecados que são premeditados. Você tem tempo de pensar, você tem tempo de entender, você tem tempo, mas você escolhe. É verdade ou não é? Sabe, aquela luta entre a carne e o espírito, e Jesus falando, sabe aquela coisa, surge um capetinho aqui e um anjinho aqui, e fica os dois dentro de você, mas você tem tempo de decidir. Mas existem pecados involuntários, amados. De repente você é fechado numa esquina, você se ira, pum! A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados. O que acontece quando a gente peca? A gente turva a água, sabe? Levanta lodo. Mas a Bíblia diz: se você confessa, Ele é fiel para purificar. É como se Jesus passasse um filtro e a água fica cristalina de novo, e você pode voltar a beber. Aleluia. Agora, quando a água fica contaminada, amados, quando a água fica poluída, é quando algo estranho pode vir sobre a tua fonte. Amados, isso aqui é muito importante isso, pega no teu coração. Muitas vezes nós permitimos que coisas estranhas sejam depositadas na nossa fonte. Tome muito cuidado. Coisas estranhas, mudando a essência e até envenenando as suas águas. Tem uma passagem, amados, não precisa abrir, eu quero ler para você, porque eu quero ganhar tempo. 2 Reis 2, 19 a 22, tem uma passagem onde os moradores de uma cidade vieram a Eliseu e falaram para Eliseu: temos um problema, meu senhor, a cidade está situada numa boa região, como o senhor pode ver, contudo a água não é boa e a terra é improdutiva. Os habitantes de Jericó vêm para o profeta e falam: profeta, essa cidade está num lugar muito bom, só tem um problema: a água não é boa. E a água é vida, amados. Mas ele diz assim: a água não é boa e a terra é estéril. A água não é boa e a terra não é produtiva. Aí o profeta fala o seguinte: tragam-me uma tigela nova, cheia de sal. E fizeram o que ele pediu. Eliseu foi a fonte que abastecia a cidade com água. Diga comigo: fonte. Foi a fonte que abastecia a cidade com água, e jogou ali o sal. Disse ele: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, ela não causará mais morte, nem tornará a terra improdutiva. E desde então a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Olha que bênção, amados. Olha que milagre maravilhoso. Amados, havia uma fonte que abastecia uma cidade, mas a água era ruim. O profeta vai lá, amados, de uma maneira profética, ele joga sal na nascente e profetiza sobre a água: de agora em diante você fica boa, no nome do Senhor. A água ficou boa, a água ficou assim, potável, aquela água doce, água boa. O que eu entendo, amados? Pega no teu coração. O sal, amados, fala de tempero. É verdade ou não é? Sal, amados, é o tempero. É o tempero. Jesus disse que nós seríamos o sal. O sal. E se o sal perdesse o sabor, amados, não prestaria para mais nada. E Jesus diz também, amados, que o sal, está lá em Marcos 9:50,
Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se sem gosto, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Amados, olha que revelação maravilhosa. Pega aí. Você tem uma fonte, mas você também tem o sal. Então, amados, se tiver uma poluição, alguma coisa que envenene, que apodreça a água, alguma coisa estranha, sabe, amados, às vezes você está bem, de repente alguém vem e fala algo para você, amados, azeda por dentro. Sabe, amados, aquelas pessoas abortivas, não vai dar certo. Às vezes você está bem, de repente vem uma seta do maligno, e aquilo azeda teu coração, amados. E você sente, amados, que só flui coisa ruim. Você vai orar e você tem vontade de torcer o pescoço da pessoa. Acontece com você? Não, né? Mas comigo acontece. Aí vem uma coisa ruim em mim. Eu sinto que a minha fonte está poluída. Meu Deus! E eu me esforço, eu falo, Deus, eu não quero pensar isso, eu não quero sentir isso. Eu começo a adorar, 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 e eu entendo, eu sou sal, amados. A igreja, amados, ela tem o poder de temperar, de dar gosto. Entenda aqui uma coisa, amados. E a partir daquele momento que eu começo a buscar o Senhor joga sal e purifica as minhas águas. Aquilo que alguém falou, não estou nem aí mais. Deus já mandou sal aqui dentro, amados. Está tudo ótimo já. A água já está boa. Amém? Tem alguém precisando de sal aí? Aleluia? Peguei vocês. Mas tem mais algo que eu quero que vocês guardem no teu coração. Olha só que interessante. Em momento nenhum, amados, o profeta tratou a terra. Reparou isso? Ele só tratou a fonte. As pessoas falaram assim, a fonte, ou seja, as águas não são boas. E a terra também não é boa. Mas ele tratou a fonte. O que eu aprendo aqui, amados? A igreja é o segredo para a terra. Quando nós estamos, amados, com as nossas águas puras, limpas, amados, nós somos o segredo para a terra. Amados, a igreja não está aqui à toa. Nós estamos fazendo aqui um culto só porque eu sou evangélico. Eu estou fazendo um culto porque eu sou evangélico, né? E nós fazemos culto. Não. Eu estou aqui, amados, porque nós estamos estabelecendo algo para a eternidade. Estabelecendo algo para a eternidade. Nós estamos preparando o caminho para Jesus voltar. E quando Ele vier, Ele vai levar quem? A igreja. Aleluia. Ele vai levar quem? A noiva. Ele não vai levar um estranho. Ele vai levar aquele que tem relacionamento com Ele. Nós estamos aqui fazendo a diferença no mundo. Entenda uma coisa. Quando você se encontra com alguém, você tem sal, você tem uma fonte. Meu Deus, amados, isso é muito importante. Eu entendo que quando Ele trata a igreja, a terra é abençoada. Aleluia, aleluia. E por último, amados, para a gente terminar, além de você ser turvado, contaminado, você pode ser entulhado, amados. Preste bem atenção, eu já estou acabando e nós vamos orar pela ceia. Mas eu sinto que nós estamos vivendo num tempo, amados, onde muitos corações estão entulhados. Amados, eu sinto muito de dizer isso, mas isso é verdade. São pessoas que de alguma maneira foram permitindo que o pecado se alojasse. Foram pessoas que foram permitindo que o pecado fosse vindo, não confessava, não tratava, não se relacionava mais com o Senhor. Amados, a tua fonte pode ser comprometida. Foram pessoas que foram juntando amargura no coração. Igreja, por favor. Isso aqui é tão básico e nós caímos no básico. Nós caímos no básico. Nós estamos ouvindo palavras aqui de perdão do púlpito e nós não estamos perdoando. Você pensa o quê? Você vai encontrar com Jesus? Amados, Jesus diz assim, você vai ser perdoado à medida que você perdoa. Por favor, não seja tolo, não seja nécio. A oração modelo que Ele ensinou, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoa as nossas ofensas ou dívidas,
assim como. Amém? Amados, Ele não está isolando não, Ele está atrelando a algo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Espera aí, mas e se eu não perdoar? Estão me entendendo, amados? É básico. É básico. Aí a pessoa termina o culto, ela sai lá fora. Ai que ódio, ai que ódio. Amados, imagina. Vai converter esse coração em nome de Jesus. Amados, a gente não é gospel. Nós somos discípulos de Cristo Jesus. Nós somos a noiva, nós somos a igreja. Eu sei que eu estou me estendendo um pouco, mas por favor, é necessário. As palavras que você está ouvindo, amados, embora elas passem por mim, elas são do céu. Eu sou só um instrumento. Amém, amados? Exatamente como o jumentinho que carregou Jesus. A glória era de Jesus, não do jumento. Entenda, amados. Eu posso não ser grande coisa, mas eu estou liberando algo de alguém que é maravilhoso, alguém que tem uma majestade. Então entenda nessa noite, muitos corações já estão entulhados. Permitiu um pecado aqui, permitiu uma amargura ali, então as coisas de Deus não fazem mais sentido. Não faz sentido cantar, não faz sentido orar, não faz sentido se relacionar. Amados, em nome de Jesus, ainda dá tempo. Desentulha o teu coração. Clama ao Senhor, amados, diga a Jesus, tira tudo isso, tira a amargura, perdoa os pecados. Senhor, lava-me por completo, Senhor, lava-me por completo. Tem uma passagem, amados, no Velho Testamento que fala que os poços de Isaac foram entulhados pelos filisteus. Amados, o diabo também vem para entulhar, porque ele sabe, amados, a partir do momento, amados, que você estiver entulhado, não sai mais água viva. Quantos estão comigo nessa noite? Então eu vou dizer uma coisa para você. É uma noite de você se desentulhar. É uma noite de você se descontaminar. É uma noite de você purificar as águas. E nós vamos fazer isso de uma maneira profética nessa noite. Nós vamos orar e você vai participar da ceia, amados. E o Senhor vai tocar você, vai purificar, vai curar você, amados, porque nós estamos ligados no Senhor, não é por nós mesmos. Amados, nós não somos bons. Entenda uma coisa, nós não somos bons. Jesus é bom. E é por isso que eu amo Jesus, amados, e eu me agarro nele. Nós vamos orar nessa noite. Eu quero que você fique em pé comigo, por favor. Eu quero que os irmãos que nos ajudam na ceia possam vir aqui à frente. Santo, santo, santo és. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Sabe por que eu amo o Senhor, amados? Porque Ele não diz assim, você examina você mesmo e dependendo, você não come. Então o convite para comer dessa ceia nessa noite, amados, é para todo aquele que recebeu a Cristo Jesus no seu coração. Se você bebeu da água da vida, se você bebeu de Jesus, amados, essa mesa é para você. Mas pastor, eu pequei essa semana. Então nós vamos orar agora. E você vai fazer conforme a Bíblia ordena, amados. Amados, eu odeio religiosidade. Amados, eu tenho um pavor quando homens estão nesse lugar
E ao invés de criar um acesso a Jesus, eles impedem que as pessoas se aproximem. Mas sabe como que Deus revelou isso no meu coração? Eu tinha muito isso, amados. Eu me sentia indigno, eu falava, eu não vou tomar ceia, eu não mereço. Aí um dia, Deus fez eu olhar para os meus filhos. E os meus filhos, eles erram. Amém? É verdade ou não é? E mesmo que eles errem, amados, eu acerto com eles e todos eles sentam à mesa para comer comigo. É assim ou não é? Amados, nós que somos maus, a gente não faz isso. Não, você pecou, você errou, você fez um negócio, então você vai comer sozinho, separado da família. A gente não faz isso. Então o que Deus quer que você compreenda é que você precisa valorizar o que você tem. Você precisa valorizar o que você tem. Amados, eu tenho orado nesses dias, Deus envia temor na igreja. Temor na igreja. O pecado está passando por aí e Ele está piscando para nós, amados, dizendo, vem aqui, vamos lá, só um pouquinho. A água vai turvar, vai contaminar até o estágio de entulhar. Então nessa noite, amados, eu quero que você, aonde você está, você feche os teus olhos. Curve a sua cabeça, não olhe mais para quem está do teu lado. Nós vamos orar e abençoar os elementos. E assim como a Bíblia, ela nos orienta, ela diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu quero que você comece a fazer uma análise, amados, do teu coração. Antes de você receber os elementos, aonde você está? Aleluia. 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 Aonde você está? Eu quero que você comece a falar com Jesus. Diga, Jesus, é verdade, Senhor. É verdade, Pai. Eu sinto, Senhor Jesus, como se estivesse turvado, poluído, entulhado por muitas circunstâncias, Pai. Amado, se há falta de perdão, libera perdão nessa noite. Faça uma oração ao Senhor e libera. Diga, Senhor, tira toda a raiz de amargura do meu ser. Tira toda a raiz de amargura do meu ser. Amado, se é pecado, confesse ao Senhor nessa noite. Diga para o Senhor, eu vou deixar esse pecado, Senhor. Amados, e se você compreende que o seu pecado, ele é mais forte do que você, então você diz para o Senhor, Senhor, me ajude a vencer, Pai. Jesus, fique comigo, Pai. Ajuda-me. Fala com o Senhor nessa noite, aonde você está, amados. Jesus, venha, Senhor. Venha purificar as nossas fontes. Põe sal, Senhor Jesus, na nossa fonte. Vem, Jesus. Pai, nós te damos toda a liberdade nessa noite. Vem sobre cada coração, Senhor. Se você está aqui nessa noite, você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, então você faça uma oração simples, amados, porque não é na complexidade, mas é na verdade. Diga, Jesus. Diga para Ele nessa noite. Se você nunca fez essa oração, diga, Jesus, eu quero te receber como o meu Senhor e Salvador, Salvador da minha alma. Diga, Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, no livro que escreveste. Jesus, envia o teu Espírito no meu coração. Jesus, 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 toca o meu coração e que essa fonte comece a jorrar. Diga para Ele nessa noite, Jesus, vem habitar em mim, venha habitar em mim, venha dirigir os meus passos. Jesus, venha dirigir, venha dirigir, venha dirigir, Senhor. Venha dirigir, Senhor. Jesus, eu não quero ter você como um acessório. Seja o Senhor da minha vida. Seja o Senhor da minha vida. Jesus, que nós possamos escrever uma história juntos a partir de hoje.
nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos apresentar diante do Senhor os elementos, o pão e o fruto da vide. O pão que simboliza a tua carne pregada naquela cruz, rasgada naquela cruz. O fruto da vide que representa o teu sangue vertido pelos nossos pecados. Pai, nós te apresentamos nessa noite e pedimos ao Deus que o Senhor abençoe esses elementos. Senhor, que as especiarias celestiais possam vir sobre esses elementos, que ao tomarmos, que ao comermos, sejamos ligados no Senhor, restaurados. Senhor Deus, que ao comermos sejamos curados, sejamos revigorados, Senhor, para a glória do teu nome. Senhor, abençoamos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Pode distribuir, por favor, os elementos. Amado, se você fez essa oração comigo nessa noite, se você orou, por favor, toma do pão, segura. Nós vamos comer juntos. Quando você receber o cálice, segura. Nós vamos tomar juntos. Em nome de Jesus. Enquanto você está aí, amados, e você sente que tem mais alguma coisa para você falar com o Senhor, fala nessa noite, amados. Mas não fique longe da mesa. Amados, é na mesa que nós somos restaurados. É na mesa que nós temos comunhão. A palavra de Deus diz no Salmo 23: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Todo aquele que nos acusa, amados, o Senhor está dizendo nessa noite, Ele tem comunhão comigo, Ele tem aliança comigo. Aleluia! Vamos cantar ao Senhor, vamos adorar o Senhor. Aleluia! Trouxe a vida eterna. Seu nome é Jesus. Puro, tão simples, amado Jesus. Aleluia! Seu nome é Jesus. Te recebemos com glórias. Tu és o Cristo que
Tu és digno, Senhor, maravilhoso és. A palavra do Senhor nos diz, amados, que Jesus, na noite em que Ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, Ele partiu e Ele disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Pode comer nessa noite do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Amém? Pode tomar do cálice nessa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por nos unir a Ti. Obrigado, Jesus, por nos unir a Ti. Obrigado, Jesus, por dar a Tua carne, por dar o Teu sangue. Obrigado, Jesus, por vir habitar em nós. Maravilhoso, 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 maravilhoso. Tu és maravilhoso, Tu és. Vamos cantar o Senhor mais uma vez, amados. Adore ao Senhor nessa noite, igreja. Maravilhoso Tu és. Te adoramos, Senhor. Jesus, nós Te adoramos nessa noite, Pai. Recebe nessa noite, Senhor Jesus, a nossa devoção, a nossa gratidão por tudo que Tens feito e por tudo que ainda farás, Senhor. Jesus, fica conosco, Pai, porque nós queremos ficar contigo. Jesus, se manifeste, Senhor, nós queremos Te conhecer.
Pai, Tu és a nossa vida, Pai, e não há outro, Senhor, não há outro, Pai. Tu és a nossa salvação, Tu és o caminho, a verdade e a vida.